Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre é possível sair do efeito sanfona? Olha, eu amo esse tema, porque é um tema assim muito recorrente e é a dor das pessoas. Quem aí vive a dor de estar sempre no efeito sanfona? Vou botar o título aqui para quem entrar poder ver. É possível sair do efeito sanfona. Gente, isso é uma das maiores queixas das pessoas. É viver no efeito sanfona e viver preso nesse efeito sanfona. Mas eu digo pra vocês, sim, é possível sair do efeito sanfona. O efeito sanfona não precisa ser uma prisão. Primeiro de tudo, vamos entender, né? O que seria estar no efeito sanfona? O que seria o efeito sanfona? O efeito sanfona é quando você tem um paciente, uma pessoa que vive, emagrece e engorda. Emagrece, faz uma dieta, começa a emagrecer, daqui a pouco ela termina a dieta ou ela passa uma semana sem fazer aquela alimentação que possivelmente é uma dieta para ela volta a engordar novamente. Né? Então isso é o efeito sanfona. É a pessoa ter um metabolismo tão ruim que qualquer coisa que ela coma fora supostamente daquela dieta, ela passa a engordar novamente, voltar para aquele estado que ela estava antes. E é possível sair do efeito sanfona? Claro que é. Claro que é. Né? Eu já fiz isso milhões de vezes, eu já vi milhões de pessoas realmente conseguirem permanecer magros com saúde. Eu já vi milhões de pessoas terem feito assim, resultados excepcionais de qualidade de saúde metabólica. E você que tá aí e vive no efeito sanfona também, então esse recado aí pra você, essa live é pra você que tá aí sem saber como sair do efeito sanfona. Primeiro de tudo, assim, entendam o mecanismo desse efeito sanfona. Entenda o seguinte: você tem aí o seu motor, certo? O motor do seu carro. O motor do seu carro é composto pela sua quantidade de músculo que você tem e a quantidade de gordura que você tem. Essa quantidade de músculo e gordura, ela determina em grande parte o seu metabolismo. Claramente que a gente tem perfis metabólicos também, por exemplo, pessoas que são mais longilíneas, são pessoas normalmente que têm mais dificuldade de acumular gordura, pessoas mais mesomorfas são pessoas que têm mais facilidade de acumular gordura, pessoas que são que têm mais facilidade de ganhar massa muscular, também têm mais facilidade de reter líquido ou de ganhar músculos. E essas pessoas, a depender do estímulo que dê, elas vão responder mais ou menos a músculo, gordura, a facilidade ou não. Só que a genética, ela não é determinante. Você tem uma genética, às vezes o tecido também adiposo marrom, partes do corpo onde você tem geneticamente menos capacidade, condições de queima de gordura, uma maior facilidade para acumular gordura. Você tem a genética propensa a isso, mas essa genética não determina que você vai ser uma pessoa que vai viver sempre na obesidade. Ah, Lídia, mas já ouvi falar do gene da obesidade, o gene FTO que a gente pode mensurar hoje em dia, a gente pode fazer o teste genético para saber se você tem mais expressão do gene da obesidade, mas esse gene só se expressa se você der uma chance para ele. Então, genética não é determinismo, hormônio não é determinismo. O que eu mais escuto as pessoas falarem eu tenho deficiência do hormônio da tireoide, eu tenho alteração do hormônio da tireoide, eu engordo com facilidade, ou eu tenho uma tendência a engordar, minha família toda é obesa, eu tenho uma tendência a engordar. Não é assim que funciona. As condições ambientais, elas determinam muito mais a expressão da sua genética do que a sua genética propriamente dita. O que acontece normalmente, que as pessoas, por exemplo, que falam, eu tenho minha família toda obesa, minha mãe é obesa, meu pai é obeso, meus irmãos são obesos e por isso eu sou obesa, né? Ou por isso eu sempre estou engordando e nunca consigo emagrecer. O que acontece é que às vezes você nasce naquele ambiente obesogênico, você aprende a comer de forma obesogênica e você tem hábitos alimentares que foram construídos desde que você teve a introdução alimentar. E para você quebrar esse ciclo é muito mais difícil, mas não é impossível. Outra coisa também que acontece é que dentro do seu corpo, a depender da genética que você tenha, dos genes, da expressão, se você tiver uma qualidade da massa muscular maior do que a qualidade da sua massa gorda, você consegue acelerar o seu metabolismo.
o seu metabolismo e a queima da gordura depende muito da quantidade de massa muscular que você tem. Então, observe um cenário que acontece muito nas pessoas. Dona Maria emagreceu 15 quilos com a dieta low carb. Ela estava pesando 90, emagreceu 15, está lá com 75 quilos. Mas Dona Maria perdeu 15 quilos sem ninguém saber o que foi que realmente ela perdeu. Se foi gordura, se foi músculo, se realmente esses 15 quilos que ela perdeu toda a gordura que ela precisava. E aí, Dona Maria perdeu 15 quilos quando chegou agora no meio do ano, ou agora no feriado da Páscoa. Dona Maria voltou a engordar 3 a 4 quilos, ou seja, ela volta para o efeito sanfona, ela volta a ter um reganho de peso. Por que isso pode estar acontecendo com o nosso modelinho aqui que a gente está falando, Dona Maria? Porque provavelmente essa pessoa, atenção que eu vou falar, muita atenção, essa pessoa não perdeu toda a gordura que tinha no corpo dela que estava acima do normal. A gordura, quando você não diminui ela no valor ótimo, ela puxa a gordura para ela de novo. Como assim ela puxa a gordura para ela de novo? Nosso tecido de gordura, gente, aperta aí o tecido de gordura de vocês. Ele dói. Aqui não, mas eu tenho uma gordurinha aqui no culote, ó. Tô apertando aqui. Ele dói, tá? E ele dói porque ele tá inflamado. E quanto mais camada de gordura a gente tem, principalmente nessa região abdominal, que é uma gordura mais visceral, essa gordura, ela fica sinalizando marcadores de alterações moleculares que geram formações de novas gorduras. Ou seja, a gordura puxa gordura para ela. A gordura faz você acumular gordura com muita facilidade. Então, se Dona Maria perdeu 15 quilos e desses 15 quilos ela não perdeu toda a gordura que ela precisava, a chance dessa gordura remanescente que ficou ali sobrando, fazer ela retroalimentar novas formações de gorduras, gente, é muito grande, tá? É muito grande mesmo. Então, isso que acontece na maioria das vezes, a pessoa perde peso, mas ela não perde toda a camada de gordura que ela precisa perder para que o metabolismo dela se torne um metabolismo magro. E isso não é determinado pela genética, isso é determinado pela má perda de peso de forma inconsciente, de forma ineficaz. Então, o efeito sanfona, Lígia, mas eu tenho um problema na tireoide, minha tireoide não funciona. Mesmo com a tireoide não funcionando, a gente consegue ter, se a gente tiver um gasto calórico maior do que o consumo, é um cálculo matemático, a gente vai perder peso. Mas para evitar o efeito sanfona, essa perda de peso tem que ser só de gordura, não pode perder músculo. Porque se você está perdendo músculo, você está perdendo onde você queima a gordura, gente. Então, o músculo é soberano para evitar que você entre no efeito sanfona. Isso é um dos princípios básicos do real tratamento para a pessoa realmente ter um tratamento eficaz. Então, se Dona Maria perdeu 15 quilos, a gente não sabe, ela pode ter perdido 15 quilos de músculo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver algum emagrecimento ou se vocês mesmos já emagreceram e já tiveram essa experiência de perder o peso, teve uma boa perda de peso, mas ficou com cara de doente. Ficou com cara murcha. Ou então a gente não emagrece, a gente apodrece, né? A gente costuma brincar isso na área de nutrição. A pessoa não emagreceu, a pessoa apodreceu. Porque ficou murcha, seca, sem graça, perdeu todo o volume do corpo, os cabelos ficam feios, a pele fica feia. E isso não deve acontecer. Um emagrecimento saudável, quando você está nesse nível de apodrecimento, não é um emagrecimento, quando você está nesse nível de apodrecimento, você provavelmente está perdendo massa muscular. Eu te dou 100% de garantia. Provavelmente você está perdendo massa muscular. E perder massa muscular é a mesma coisa que vou entrar no efeito sanfona depois. Mas como é que eu faço para não perder essa massa muscular? O que acontece que eu preciso entender para não perder essa massa muscular? Eu preciso da atividade física. Então, durante uma certa fase do seu emagrecimento, a atividade física entra como um fator preponderante e indispensável, gente, indispensável para que você possa ter realmente uma mudança na sua capacidade metabólica. Porque vamos raciocinar aqui um cálculo matemático rápido. Se você tem aí 90 quilos, tá? 90 quilos. Dentro desses 90 quilos, você tem 45% do seu peso é gordura.
Aí você passou para 75 quilos. Só que desse peso que você perdeu, nesses 75 quilos, esse corpo novo de 75 quilos, dentro dele ainda tem 40% de gordura, na proporção, em valores percentuais, para aquele peso novo. Ou seja, dentro daquele corpo de 75 quilos, ele continua ainda com uma proporção muito grande de gordura para a massa muscular. Essa gordura vai ficar o tempo todo importunando a sua vida, fazendo você a qualquer respiro fora de uma alimentação saudável engordar com facilidade. Porque uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim é assim, eu preciso viver de dieta. Quem vive de dieta está fazendo tudo errado. Quem vive de dieta não teve, primeiro, um emagrecimento eficaz, e do emagrecimento eficaz não teve uma preparação do corpo para que o metabolismo se acelerasse. Claramente, como a gente estava falando aqui da genética, dos perfis de pessoas e do tipo de perfil genético para o emagrecimento, pessoas mais longilíneas têm mais facilidade de emagrecer, pessoas que têm mais músculo têm mais facilidade de perder peso, e também têm mais facilidade de reter gordura no corpo, mas pessoas que têm todos esses tipos de pessoas conseguem ter uma perda de peso. Algumas vão precisar de uma restrição calórica maior. Outras, talvez, só um controle do carboidrato já vai ser suficiente para que ela possa ter uma perda de peso eficiente. Às vezes a pessoa, dando a comer queijo, ovo, carne, frango, só controlar o carboidrato, a fração do carboidrato, que é batata, arroz, feijão, macarrão, pães e tal, ela já tem uma perda de peso. Tem gente que, se eu botar muita gordura anti-inflamatória, muito abacate, muito coco, muita castanha e tal, pelo fato de diminuir a inflamação no corpo, porque está comendo alimentos anti-inflamatórios, a pessoa já consegue emagrecer. Tem gente que, se eu aumentar muito a caloria da proteína e da gordura, o excesso de caloria, mesmo de fontes que não são acumuladoras de gordura, no caso a proteína e a gordura, mesmo de fontes que não são acumuladoras de gordura, mas que oferecem energia, elas não conseguem perder peso. Mas independente de qual perfil metabólico que essa pessoa seja, ela vai perder peso. Mas ela, eu, você, só vamos conseguir manter essa perda de peso se a gente finaliza o emagrecimento. A gente finalizar o emagrecimento dentro desse peso novo que você tem, você ter mais músculo e menos gordura. Outra coisa que acontece muito, a pessoa perde peso, não sei se vocês conhecem alguém assim. A pessoa perde peso, mas continua incomodada com as medidas. Por quê? Porque mesmo magrinha, aquela camada de gordura ainda tá alta, magrinha no valor total, assim, no valor geral da pessoa. A pessoa tá magra, mas a pessoa ainda está com a camada de gordura grande. Ou seja, uma má qualidade do corpo. Outra coisa que acontece demais, que gera o efeito sanfona, a pessoa não educou nada o paladar dela. Nada. Porque dieta é pontual. Eu falo sempre aqui nas minhas redes sociais. São 3 meses para você fazer uma dieta pesada, passando por vários ciclos, pelo controle calórico, pelo jejum, pelo low carb, por uma desintoxicação. Você vai dando ciclos de estratégias para você conseguir fazer aquela perda de peso. Mas aí depois essa dieta sai e entra a reeducação alimentar, né? E a reeducação alimentar é você comer alimentos que não gerem marcadores inflamatórios no corpo. Por quê? Lembra que eu falei lá que a gordura é inflamada, que eu pedi para vocês apertarem aí a gordurinha de vocês para ver como dói, para ver como ela é inflamada? Diferente da gente não apertar, da gente apertar onde não tem gordura, não dói nada. Gordura dói. Por que a gordura dói? Porque a gordura está inflamada. E se você come aqui um biscoito que que seja químico e que gere marcadores de inflamação no seu corpo, esse biscoitinho que é inflamatório vai gerar mais inflamação para sua gordurinha e essa inflamação vai sinalizar a formação de novos marcadores de gordura. Diferente se você comer, por exemplo, aí agora uma salada de frutas, uma banana com mel e granola. Por quê? Porque esses alimentos não geram marcadores de inflamação no meu corpo. E esses alimentos fazem com que o meu corpo permaneça desinflamado. E isso evita também o efeito sanfona. Então não adianta, gente, não adianta. O caminho é atividade física, reeducação alimentar e a dieta. A dieta é sempre pontual e para evitar o efeito sanfona, eu preciso manter o meu corpo desinflamado. Ah, Lídia, mas eu voltei a comer um feijão, uma farofa, uma carne e
E mesmo assim eu voltei a engordar. Eu tô comendo comida saudável, mesmo assim eu comecei a engordar. Mas você às vezes diminuiu a quantidade de vegetais, saladas e verduras que você estava comendo na dieta. Porque quando é dieta, né, é aquele frango seco esturricado com aquele tanto de salada. Não precisa ser aquele frango seco. Você pode fazer um franguinho cozido, uma carne cozida, um peixinho ensopado. E colocar muita verdura ajuda o seu corpo a ficar o quê? Ficar o quê? Desinflamado. Porque o processo anti-inflamatório é um processo indispensável para evitar a formação de novas gorduras. E esse, gente, é o caminho para o sucesso. O caminho para o sucesso não é você ficar o tempo todo de dieta. O caminho para o sucesso é você fazer a dieta, ok? Da dieta, você entender o que são os alimentos anti-inflamatórios, entendendo os alimentos anti-inflamatórios, ter na sua semana pelo menos 90% de uma boa base de componentes anti-inflamatórios para que te deem suporte para que suas células de gordura não gerem marcadores de inflamação e não queiram se perpetuar. Gordura puxa gordura para ela. Eu vou dar um exemplo para vocês de efeito sanfona pânico, efeito sanfona bizarro, gente, que é a cirurgia bariátrica. O paciente emagrece, porque ele corta um pedaço ali do aparelho digestivo dele. Claramente, ele diminui a absorção de calorias e, obviamente, ele vai ter um emagrecimento grande, né, e rápido, porque uma pessoa que às vezes comia 4.000 calorias, passar a comer 500, 400 calorias, ela vai murchar como uma bola murcha, uma uva passa. Mas essa pessoa com a quantidade calórica diminuída, com o estômago reduzido, se ela depois de 2 anos não melhorar a qualidade dos alimentos dela, ela volta a engordar tudo de novo. Olha que eu conheço pessoas bariátricas que perderam às vezes 100 quilos e já recuperaram 70 quilos. Por quê? Porque continuam tomando Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, continuam comendo pão com queijo e presunto ou com um peito de peru e acham que é saudável. Vocês têm que comer comida de verdade, raízes, ovos, frutas, abacate, a gente fazer cremes diferentes, botar uma grande proporção dos vegetais que tem efeito emagrecedor e promover um nome estranho que eu vou falar aqui pra vocês, mas é só pra vocês entenderem o nome da literatura, que é biogênese mitocondrial. Gênese. O que é gênese? É formação, novo, formar mais mitocôndrias que estão no seu músculo. O músculo da gente tem um motorzinho que chama mitocôndria. E é lá que você consegue queimar sua gordura. É lá que você acelera seu metabolismo. E olha que maravilha, a gente não tem geneticamente nada que determine que a gente não consegue formar novas mitocôndrias. Ou seja, se você tem um motor desacelerado, um motor 1.0, e você começa a fazer essa nova formação de mitocôndrias, você passa para um motor 3.0. Então, você acelera o seu metabolismo, que é um dos fatores também para evitar você ficar sempre nessa vida de efeito sanfona, porque não tem coisa pior na vida da gente do que uma pessoa ficar presa a vida inteira. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Isso é uma prisão. Eu sempre falo aqui, não aprender como permanecer magro é uma prisão para uma vida toda. Então, a gente vai ter essa biogênese mitocondrial. Lígia, mas que milagre é esse? Como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Porque todo mundo quer que isso aconteça, né? Enfim, nada mais é do que você estimular seus genes a produzirem mais mitocôndrias. E como é que a gente faz isso? Com atividade física. Atividade física, jejum ajuda a fazer biogênese mitocondrial. Atividade física aeróbica leve em jejum ajuda o seu corpo a aumentar a quantidade de mitocôndrias. Sabe uma categoria de alimentos também que sinaliza a genética da gente para aumentar a quantidade de mitocôndrias? Os sulforafanos que está no brócolis, no couve, no repolho, no agrião, na rúcula, na cebola. O pigmento vermelho dos alimentos, que é o resveratrol, que está na ameixa, no morango, na uva, na melancia, na goiaba, na jabuticaba, nas berries também. E o pigmento que está dentro do açafrão, que é aquele pozinho alaranjado, amarelo, que você coloca em cima da comida, em cima do ovo mexido. Faz ali um refogado com azeite desses vegetais que eu acabei de contar pra você. Então, por exemplo, você toma um suco de frutas vermelhas, você come um mix de frutas vermelhas no seu lanche da tarde. Ou você coloca ali também uma porção na hora do almoço, uma porção grande de brócolis refogado com azeite e açafrão. Quando você está nesse processo de mudança entre você tem um metabolismo desacelerado, você está querendo depois do emagrecimento acelerar esse metabolismo, Ave Maria, e você estoura a sua semana com esse tipo de alimento, que são alimentos que estimulam também o seu gene, que a atividade física ele está tentando fazer para que você não
entre no efeito sanfona, porque vou responder aqui, é possível bloquear esse efeito sanfona? É possível parar esse efeito sanfona? Sim, é possível muito, e eu afirmo isso porque eu já vi histórias assim, chocantes e marcantes de pessoas que melhoraram, emagreceram a muito custo, porque assim, quando a pessoa começa a emagrecer, a pessoa precisa perder 30 quilos. No meio do processo do emagrecimento, porque você começa a emagrecer rápido, né? Você tá comendo mal, você tá tudo inflamado, daqui a pouco você muda seu estilo de vida, começa a fazer atividade física, começa a se alimentar melhor, o corpo, ó, suga. Aí depois no meio do caminho começa a ficar mais difícil, porque o corpo ele vai se acostumando, ele já está saudável, ele não está tão inflamado mais, e aí ele vai se acostumando com aquela caloria ali, ele vai se acostumando com aquela quantidade de vegetais, de nutrientes e tal. E aí também tem o psicológico da pessoa, né? A gente nunca muda de um dia para o outro, a gente vai melhorando cada dia mais. Aí a pessoa simplesmente ela se lembra, né? Ou ela tem momentos onde voltam aqueles momentos afetivos com a comida, movimentos de compulsão com a comida, movimentos de apego com a comida. Aí ela vai e volta, desorganiza um pouco a alimentação, aí dá uma pausa ali naquela perda de peso, aí fica um pouco nebulosa, ela volta a se engajar de novo com o tratamento dela, com a perda de peso. Aí quando ela muda daquele estado de 30 quilos a mais para 30 quilos a menos, provavelmente a cabecinha dela também já está muito mais adequada para aquele novo corpo, para aquele novo estilo de vida. Por quê? Porque também existe o efeito fisiológico. Quando você tá aí, toda descompensada, comendo um monte de coisa doce, bolo doce, sequilho doce, salgadinho, na hora do almoço não comeu nada de verdura, comeu só uma rodelinha de alface com tomate ali, fingiu que tá comendo salada. É como se você estivesse com pouca capacidade de produção de substâncias benéficas, substâncias do prazer, substâncias do bem-estar que a alimentação proporciona para você. O que eu mais escuto é a pessoa falando: ai, tomei o suco verde, comi um monte de fruta de tarde, não tive nem espaço para comer o meu jantar. Porque as fibras elas fazem uma orquestra no nosso corpo de sinalização de tudo no nosso organismo de forma perfeita para que a gente possa ter uma sensação de saciedade. Então essa pessoa que fez uma dieta muito bem feita e está se alimentando muito bem, quando ela emagrece 30 quilos, para a cabecinha dela, por mais que ela seja criada numa família extremamente obesa e que come muito, que só pensa em comida e que todo encontro, a arte, a magia não é um encontro, é a comida que é o centro das atenções, né? Agora esses dias das mães aí, domingão, gente, vamos ficar atento aí, porque o encontro é com a mãe, quem puder encontrar com os pais, né? Quem não estiver aí fora do grupo de risco ou quem já estiver vacinado. Mas o foco não é a comida, o foco é encontrar com o pai e com a mãe, tá? Então tire a comida do foco, a comida é só um convidado daquele momento. Mas enfim, mesmo pessoas que têm aquela vida onde a família tudo envolve comida, tudo só pensa em comida, a única diversão no final de semana é comida, mesmo essas pessoas, pelo fato delas estarem muito reguladas, e o corpo já muito ajustado, né? O corpo com a serotonina mais alta, com o percentual de gordura mais baixo, essa pessoa tem até um comportamento diferente, mesmo que ela viva nesse grupo. Mesmo que ela viva nesse grupo, nessa família um pouco mais glutão, assim, né? Que fica nervoso, que tem um movimento compulsivo, mas provavelmente essa pessoa não vai ter esse movimento compulsivo exagerado, exacerbado para voltar a comer de forma agressiva, como ela comia antes. Diferente de quem tá aí e tá comendo um monte de besteira inflamatória, e essa inflamação vai gerando o quê? Alteração da sua serotonina, alteração dos seus hormônios do prazer e do bem-estar. Aí daqui a pouco mais tarde você começa a ficar insatisfeito e você não sabe o que é. Aí daqui a pouco você tem que pedir uma pizza, achando que a pizza vai resolver o seu problema, né? Em vez de você ter outras ideias, fazer uma crepioca, uma pizza de frigideira, ou você fazer uma pipoca, né? Alimentos que são muito mais saudáveis e que não te trariam essas ondas emocionais, esse sobe e desce emocional que faz você voltar a querer comer tudo de forma exagerada e tudo de forma punitiva, de forma inflamatória, de forma que vai gerar novas formações de gordura no seu corpo e gerar o risco do efeito sanfona. Então, estão entendendo como é o caminho? O caminho não é você achar que uma pipoca engorda, é você achar que um açaí é ruim, é você achar que um feijão faz mal e que vai te engordar de novo. O ideal é você entender o processo de perda de peso, pensando sempre na sua massa muscular, no seu percentual de gordura, para você realmente ter uma perda de peso efetiva. Eu já digo aqui a dica para vocês.
As medidas que a gente tem de circunferência de cintura, se você não tem como medir na academia sua massa muscular, sua massa gorda, se você só está fazendo exercício em casa, se você está fazendo só uma caminhada, se você está perdendo peso e não sabe meu Deus, como é que eu vou saber se eu perdi toda essa gordura para evitar entrar no efeito sanfona? Porque a gente tem que perder toda a gordura que é em excesso do corpo para que a gente evite o risco do efeito sanfona. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, como é que a gente faz para esse efeito sanfona, a gente ter certeza dessa medida, né? Se você estiver sozinho em casa, a medida da circunferência do umbigo. Você pega a circunferência do umbigo, se você tem aí entre 1,60 e 1,70 de altura, essa circunferência tem que estar entre 70, 68 até 74, 68 a 74. Essa medida em cima do umbigo, dentro desses valores estimados, né, são valores que nos conferem uma garantia de que dentro do seu corpo sua camada de gordura realmente desceu. Mas se você perdeu 10 quilos já desde que você começou a se cuidar, se você já perdeu 15 quilos e a camada de gordura na região abdominal ainda está 82, 83, 84, ainda tem uma camada de gordura grande e você ainda corre o risco dessa gordura ficar puxando gordura para ela. A gordura não satisfeita em deixar a gente doente, né, com vários marcadores de risco de problemas de saúde, ainda fica querendo ficar mais gorda e puxando gordura para ela. Por isso que a Adriana falando, quero tirar minha barriga, meu corpo tá ótimo, mas minha barriga é só Jesus. Adriana, esse tipo de concentração de gordura que você tem aí na barriga é carboidrato do tipo trigo. Bote milho, aipim, bote arroz, bote feijão, arroz integral, feijão, batata, mas tire o pão. Te dou assim 100% de certeza. Diminua a proporção dos carboidratos, aumente as proteínas, né, para ficar sem carboidrato. Mas isso que a Adriana tá falando, gente, é um dos riscos, porque isso indica que ela tem uma camada de gordura grande, tá? E essa camada de gordura, ainda que tá grande, ela fica o tempo todo deixando a Adriana em estado de alerta no risco de qualquer coisa que ela come, ela engorda. Porque essa gordura visceral que está aqui nessa região do tronco é uma gordura diferente da gordura que está aqui no meu culote. A gordura que está no meu culote é uma gordurinha mais localizada, uma gordura subcutânea, uma gordura mais feminina. Diferente dessa gordura na minha região abdominal, que é uma gordura indicativa de uma gordura que foi realmente adquirida, não é do aspecto feminino, né? É uma gordura que está ali dentro dentro da gordura mais mobilizável, uma gordura que pode inclusive entupir as artérias, uma gordura que deixa a gente mais em risco de saúde. Então, Adriana, para tirar a barriga é muito aeróbico e muito controle dos carboidratos, principalmente do tipo de trigo. Então, se depois de amanhã vai ter uma lasanha, vai ter um macarrão, tire essa ideia da lasanha do macarrão, bote um feijãozinho verde, bote um purezinho, bote uma batata gratinada, bote um arroz integral, bote uma salada de grão de bico como carboidrato, mais a proteína e evite esse tipo de carboidrato que gera principalmente gordura nessa região localizada. E isso, minha gente, isso é uma das coisas que mais gera risco de efeito sanfona, é esse tipo de gordura na região abdominal. Então a pessoa está sempre vigilante, a pessoa tem que estar sempre de dieta, a pessoa tem que estar sempre fazendo uma dieta e nunca fica realmente livre disso e possivelmente está sempre ali com aquele fantasminha do efeito sanfona aqui do lado, que acaba não resolvendo nunca, né? Não resolvendo nunca, é um inferno. Desculpa a palavra, mas realmente é isso aí. Então, como eu falei aqui, recapitulando, que a gente precisa, quando emagrecer, viu, Adriana? Tem que medir a circunferência abdominal, tem que fazer o percentual de gordura na academia, ou com alguma clínica, ou no nutricionista, para ver se seu percentual de gordura já está baixo. Se não tem como fazer o percentual de gordura, mede a fita em cima da região abdominal, para ter uma garantia de que sua gordura localizada já está diminuída, a gordura visceral já está baixa, para ter uma garantia que sua camada de gordura realmente foi perdida no processo de emagrecimento. Por quê? Porque, como eu disse, quanto mais músculo, mais eu queimo gordura, e quanto mais gordura, mais eu quero acumular gordura. Então, se Dona Maria perdeu 15 quilos de gordura e ela não perdeu toda a gordura que ela precisava, ela vai entrar no efeito sanfona. Isso é garantido. Isso é garantido. Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo já passou por isso, ou todo mundo tem uma vizinha que já passou por isso, ou alguém na família que já passou por isso, né? Não, fulano, emagreceu, aí no próximo feriado, quando você encontra com a família de novo, não, fulano, engordou tudo de novo. E isso acontece demais. Isso é a parte fisiológica. Pra gente melhorar essa parte fisiológica aumentando as mitocôndrias no meu músculo, com treino,
com muitos componentes anti-inflamatórios que estimulam a mitocôndria, que são a família do brócolis, que é brócolis, couve, agrião, rúcula, repolho, nabo, rabanete, a família do pigmento vermelho e roxo dos alimentos, que é o resveratrol, e a família do pigmento do açafrão. Eles ajudam a mesma enzima que estimula a formação de novos motorizinhos de queima de gordura no nosso corpo, assim como a atividade física também faz. E o segundo ponto, o próximo ponto, depois que você muda a fisiologia do seu corpo, que você engana a sua genética, que genética não é determinante, você passa para um próximo ponto, que é o ponto onde você começa a fazer reeducações alimentares. A Adriana perguntou que é verdade que água com limão emagrece? Entenda, o seu corpo, a sua gordura é inflamada. O limão é um anti-inflamatório natural. Se eu tomar água com limão, o limão vai sugar a minha gordura? Não. O limão vai diminuir os marcadores que minha gordura inflamada produz? Vai. Ou seja, água com limão emagrece é um dos fatores a mais do seu dia a dia que pode auxiliar no seu processo de emagrecimento. Mas se você tomar água com limão, aí você vai comer um pão com queijo, com peito de peru, porque você acha que peito de peru é mais saudável do que presunto. E aí você vai e pega, e na hora do almoço não come nada de verdura. Aí de tarde come um biscoitinho com café com açúcar. E de noite vai comer pão de novo. Não tem água com limão que resolva, tá? É um dia inteiro anti-inflamatório. Então vamos recapitular aqui como é que é um dia inteiro anti-inflamatório. Você acordou, tomou uma aguinha com limão. Você pode dar uma adicionada num própolizinho nessa água com limão que também tem efeito anti-inflamatório. Uma pitadinha de açafrão, uma pitadinha de páprica também. Uma clorela, uma espirulina. Enfim, ali eu não sei o que é isso é muito exótico pra mim, não quero fazer nada. Então pega esse limão, faz o suco verde com couve, faz o suco verde com gengibre. Aí na hora de comer o pão com queijo e presunto, bota uns ovos mexidos e aí tenta fazer uma torradinha funcional em casa, com farinha de castanha, farinha de amêndoas, ou você tenta fazer uso de uma banana da terra, uma batata doce, um aipim, uma fatia de cuscuz, que é também uma opção para substituir o pão. Aí na hora do almoço você bota uma montanha de verduras cozidas, não precisa ser verdura crua, pode fazer vários cortadinhos de brócolis e couve-flor, fazer uma abóbora cozida, uma abóbora ao forno bem temperado, a poça de peixe ou de frango, uma porção de arroz integral. Aí agora de tarde você comer um abacate com granola, que é super anti-inflamatório, você comer um mix de frutas vermelhas e de noite você vai repetir mais ou menos o que você comeu no almoço. Isso é o que emagrece com água com limão. Isso é uma dieta anti-inflamatória. Tá? Então, assim, você vai sentir inúmeros... Por que as pessoas sentem inúmeros benefícios, dizem que emagrece, ou com água com limão, ou com suco verde? Porque as pessoas não comem nada de nutritivo, nada. As pessoas não comem nada. Só o fato da gente estar aqui atento, eu estar aqui falando com vocês, trabalhei desde 8 horas da manhã. Só da gente estar assim, a gente está produzindo muito radical livre. Se a gente está produzindo muito radical livre, eu preciso de substâncias antioxidantes para poder combater esses radicais livres. Senão, a gente fica em estresse metabólico o dia todo. Só que a gente não come o suficiente para poder repor, para poder amenizar esse efeito do dia a dia da gente. Quanto mais uma pessoa que está acima do peso. A pessoa que está acima do peso é uma pessoa que está inflamado o dia todo, é uma pessoa que está com alterações hormonais o dia todo, é uma pessoa também que está com alterações do hormônio da fome e da saciedade, é uma pessoa que está inflamada, então eu preciso desinflamar ela para ela realmente conseguir emagrecer. E aí, ó, a Adriana falou, vem, limão, vem, seu lindo, vem que eu vou te usar. Exatamente, né? Quanto mais a gente usar um limãozinho, então essa pessoa que bota uma água com limão, que não comia nada de salada, nada de verduras, e uma pessoa que bota um suco verde, pronto, vira um milagre da vida dela. Por quê? Porque o corpo suga tudo aquilo que precisa daqueles nutrientes para poder regular o organismo, desinflamar e fazer nossas células funcionarem melhor. Cada célula sua precisa de umas 300 vitaminas para funcionar, gente, e você praticamente só tira a vitamina do corpo para combater o excesso de estresse que a gente vive e para poder combater o tanto de alimentação ruim que você faz. Aí você não dá um mísero suquinho de limão para ele poder se nutrir com aquilo e desinflamar. Então, poderia ser o shot de limão, poderia ser um chá verde, poderia ser o suco de maracujá com cenoura, gengibre e hortelã, que tem esse efeito anti-inflamatório. Então, não é só o limão especificamente, são todos os alimentos que têm essa função anti-inflamatória, correto? Então, mexeu no metabolismo, acelerou as suas mitocôndrias no músculo, melhorou a qualidade anti-inflamatória do seu dia a dia,
tentou reduzir danos e fez escolhas mais inteligentes e alimentos que têm efeito anti-inflamatório, selecionar opções, mesmo na vida social, de alimentos que são mais naturais, que são anti-inflamatórios. Assim, você consegue evitar o efeito sanfona. Por que você não tira o biscoito e bota uma pipoca, né? Por que você não troca o sorvete por um açaí? Ah, mas açaí é calórico. Sim, mas ele é anti-inflamatório. Você não está querendo diminuir o efeito sanfona? Você vai para sempre. A sua vida toda você vai deixar de tomar uma coisa gelada e cremosa. Por que você não faz um sorvete de banana com manga e água de coco em casa e bota mel e granola? Ó, a Antônia falando, tudo que você for de alimentação saudável eu faço, mas não emagreço. Acho que tem que moderar a quantidade. Tem a menopausa também. Antônia, a gente falou isso lá no início. Quando uma pessoa, existem os perfis metabólicos e as fases e os tipos de situação que cada pessoa tá trabalhando. O que eu tô falando aqui é para essas dicas que eu tô falando de alimentação saudável, para evitar para uma pessoa que já emagreceu o efeito sanfona. Então, ou seja, pare para pensar, se você faz esses alimentos saudáveis e você não emagrece, mas também você não engorda, é porque você atingiu o ponto neutro, que é de comer de forma livre, saudável, aleatória e não engordar. Quando uma pessoa está com o metabolismo um pouco mais alterado por conta de hormônios, você precisa fazer uma restrição de dieta, você precisa sair da zona de conforto, tanto no exercício quanto na alimentação, controlar as calorias mesmo, a caloria baixa, 1.000 calorias, 1.200 calorias, e treinar em jejum, sair da zona de conforto que você está para nesse corpo que você tem hoje, que está estável, e isso é um ponto positivo, pois a reeducação alimentar não faz você emagrecer, a reeducação alimentar faz você ficar onde você está. Desse ponto aqui, Antônia, aí você sai, chega no ponto que você quer, quando você chegar no ponto que você quer, aí você volta para essa alimentação saudável que você tem. Tá? Então, isso tudo ajuda você a ter, a evitar o efeito sanfona, que é o tema da nossa live, ok? Dúvidas, gente? Acho que eu falei bastante, já foram mais de 30 minutos aqui. Depois, para quem for ver a live do início, muita gente tem visto a live do início, fica um pouco cansativo. E eu já abordei tudo para evitar o efeito sanfona. Vocês têm 1 minuto para deixar dúvidas. Antônia, gratidão também. Saia da zona de conforto. E se você está do jeito que você está, é para ser positivo. Sua reeducação alimentar, só porque você ainda não está do jeito que você está, mas está te mantendo, né? Não está te engordando. Para você ver que comer um feijão, comer um cuscuz e tal, não engorda ninguém. Mas também, se você comer alimentos saudáveis, mas comer livre, no dia a dia você também não emagrece. Que entrou agora, volta a live lá, a gente vai deixar a live aqui gravada, tem várias lives legais que a gente tá deixando aqui gravada para que vocês possam anotar tudo, apreciar tudo desde o início, tá bom? Um beijo, vou ficando por aqui pra live não ficar muito extensa. Até quarta de manhã, temos live de novo, toda sexta e toda quarta de manhã. Tchau, galera.